Galatomas 2003, 2001. Esse é o vídeo 2, né? Será postado agora na primeira semana de agosto de 2020, tá? Esse conteúdo aí é referente ao finalzinho do segundo bimestre, tá? Só para a gente poder não pular nada, priorizar essa parte aí também, tá? Agora nós vamos ver o que é gráfico da função tangente. Quando fala na função tangente, tá? A tangente vai ser representada por essa reta aqui, vertical. Esse aqui é a circunferência que é dividida em quadrantes. Esse aqui é o eixo x e o eixo y. Quando se trata da função tangente, na reta y e na reta x, são valores até chegar a uma volta completa. Porque a gente sabe que π sobre 2 vale quanto, gente? O π vale 180, dividido por 2, 90. Esse π vale 180, esse vai valer 270 e esse 360. Por quê, professor? Porque quando você pegar o 3 e multiplicar com 180, né, vai dar 540, dividido por 2, 270. E 2 vezes 180, 360. Então, a unidade adotada nos eixos deve ser igual ao raio da circunferência trigonométrica. O que vai acontecer aí em sequência? A seguir, marcamos no plano cartesiano os pontos x e y, tá? Por exemplo, transportamos a tangente do arco, medida de π sobre 4, para o eixo OY, como ordenada do ponto M, cuja abscissa é π sobre 4. Então, esse π sobre 4 aqui nós sabemos que corresponde a quantos graus? Se você usar o transferidor, 45. Então, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ela vai ser ligada a 1. E quando você colocar na parte do gráfico aqui, como eu já expliquei, que o π sobre 4, aí aqui já vai entrar π sobre 4. Por quê, professor? Porque começa com esse ponto aqui e o que está no exemplo. Porque o π sobre 4 é 180 dividido por 4, que dá 45. Então, ele vai ser ligado a 1, porque a tangente vai ser sempre ligada a 1. A tangente de 45 é quanto? Que nós já estudamos, tá? Vamos para a página 215. Tá? O exercício resolvido 18. Olha como é que fica a situação, ó. Determinar o domínio e o conjunto imagem da função y igual a tangente de 3x. A tangente é o seno sobre o cosseno, por isso que ficou aí, ó. Seno 3x sobre o cosseno 3x. Para existir essa função, o cosseno 3x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque ele está no denominador. E não existe divisão por zero. Então, ó, o 3x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Com k pertencente a z, x é diferente de π sobre 6 mais kπ sobre 3. Isso a gente olhando tudo na tabela, tá? Essa parte aí não vai cair na avaliação, só para a gente não passar em branco com esse conteúdo, tá? Ó, como a tangente de 3x pode assumir qualquer valor real, concluímos que o conjunto imagem da função é imagem igual aos números reais. Tá bom, gente? Agora vamos para a página 216 para o exercício resolvido 19. Ó. Esboçar o gráfico da função y igual a tangente de 2x. Então, ó, construindo a tabela, vamos determinar alguns pontos como referência para o esboço do gráfico de um período dessa função. Para isso, atribuímos ao arco 2x, esses valores são atribuídos. Tá? Foram colocados dois valores negativos, o zero neutro e 2 positivos. Assim, a gente vai obter a tabela ao lado. Ó. A tabela mostra o gráfico que passa pelos pontos. Ó, menos π sobre 8. O menos π sobre 8 é o x. Tá? Professor, por que do lado esquerdo ficou menos π sobre 4? Porque o 8 foi dividido por 2.
porque a função inicial é 2x, né? Então, ó, quando foi colocado o menos π sobre 2, multiplicando o denominador com 2 aqui, ó, vou colocar a setinha para poder indicar para vocês, ó. Esse 2 multiplicado com esse 2 dá 4, aí ficou menos π sobre 4. Não existe valor para y quando tiver essa situação aqui. O segundo valor atribuído ao arco 2x foi menos π sobre 4, multiplicado por 2, menos π sobre 8. Menos π sobre 8 é igual a menos 1. Por quê? Se você botar o aqui, ó, 180 dividido por 4 dá 45. Né? A tangente de 45 é o quê? É 1. Só que tem o sinal de menos, ficou menos 1. De 0 vai ser 0. Quando for positivo é só mudar, porque ó, essa linha aqui só muda o sinal. E do π sobre 2, π sobre 4 não existe. Tá bom? Na hora de colocar no gráfico, olha como que o gráfico fica. Os extremos da tangente são menos 1 e 1, né? Que é o que aparece no gráfico. Tem o 0, a gente vai marcar, ó. No eixo x vai ficar o quê? Menos π sobre 4 à esquerda, porque é negativo, menos π sobre 8. π sobre 8 negativo e π sobre 4 positivo. Então, para o ordenado, ó, π sobre 8, quando for π sobre 8 no x, o y é 1. Quando for π sobre 4, a gente olhando lá, ó, o π sobre 4 é quem? Como vocês podem observar, quem acompanha o π sobre 4? Olhando aqui no gráfico, ó, a gente vai tracejar porque não existe o π sobre 4. Então, a linha fica dessa maneira aqui. Não existe também menos π sobre 4, por isso que a linha fica desse jeito. E o menos π sobre 8 vai ser ligado a quem? Ao menos 1. Então, o gráfico fica dessa maneira, tá bom, galera? Agora, na página 219. Período de funções que envolvem tangente. Então, a gente vai ver o exercício resolvido 22, a letra A, tá bom? Determinar o período das funções. Ó, tangente de 4x. Aplicando essa fórmula aqui, ó, P igual a π sobre m, temos... O que vai acontecer, gente? Esse m aí é o valor da letra que acompanha o x. Fica entre módulos, tá? É como se fosse um coeficiente. Então, por isso que a gente pode pôr π sobre 4. Tanto que se vocês olharem para a letra B, quem acompanha o x é o menos 2. Só que, ó, π sobre menos 2. O módulo de um número negativo é um número positivo. E aqui na letra C, como vocês podem observar, ó, quem antecede o x é o menos 3. Ele fica no lugar do m. Então, é bem simples, aí fica π sobre 3, tudo bem? Na página 220 agora, tá? O exercício resolvido 23 da função cotangente. Frente direto para o exercício resolvido. Cotangente de x sobre 2. Então, a cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Então, o cosseno de x sobre 2 sobre o seno de x sobre 2. Para existir essa função, o seno de x sobre 2 tem que ser diferente de zero, porque ele está no denominador. Então, ó, x sobre 2 tem que ser diferente de kπ, perdão. Com k pertence a z, que o z representa o conjunto dos números inteiros. Então, ó, o x é diferente de 2kπ. Logo, o domínio da função é x pertence aos reais, está o quê? X é diferente de 2kπ com k pertencente a z. E a imagem é a representação do conjunto dos números reais. E para encerrar esse vídeo 2, tá? O exercício resolvido 24. Esboçar o gráfico, ó. Eles atribuem valores para 2x, ó. É a mesma situação que eu expliquei anteriormente, no outro exemplo. Depois é só jogar no gráfico, ó.
Tá vendo? Ó, 2 vezes 4 dá 8, por isso que ficou 8 no denominador. Olha como é que fica o gráfico devido a tanta pontuação, ó, porque tem valor negativo à esquerda do zero. Para cada negativo existe um positivo. E quando for no eixo Y, é menos 1 em uns extremos. Depois é só fazer as ligações, tá? E o domínio tá aqui, ó. Tá? 2x igual a kπ. Então, ó, x é diferente de kπ sobre 2. E o conjunto de imagem é o conjunto dos números reais. Tudo bem?